Bem-vindo a um novo episódio de Geocaminhos. Eu sou o Esteban Santarro e, como sempre, estou acompanhado da Catarina Ribeiro. Olá, Catarina. Bom dia, Esteban. A cada 2 semanas sentamos para conversar com um professor ou investigador do Departamento de Geociências da UA para aprender tudo sobre os seus caminhos geológicos. Connosco hoje está o professor Dr. Fernando Almeida. Docente no Departamento de Geociências, o professor tem o estatuto de professor associado desde 2013 e especializou-se ao longo dos anos na área da Geofísica aplicada. Bem-vindo, professor. Muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Muito obrigado. Professor, queríamos começar por fazer uma pergunta muito simples. O professor tirou a sua licenciatura em 1980 na Universidade do Porto, no curso de Engenharia de Minas, para seguir a Universidade de Aveiro, até concluir o seu doutoramento em 1993 na área de Geofísica aplicada. O que é que levou o professor a especializar-se na área da Geofísica aplicada? Bem, isso é uma longa história que parte desde a minha infância, em que o sentido da descoberta andou sempre me acompanhou. Em miúdo, observava as formigas atentamente e andava sempre com os olhos no chão à procura de coisas. Encontrei uma vez 50 escudos numa nota. Aprendi a tabuada na mestra, isto não é para a escola antiga, sem ser obrigado, porque a minha mãe não conseguia aguentar-me em casa, ela tinha que trabalhar e pronto, eu ia para a mestra junto com outros alunos que estavam a fazer os deveres e tal. E quando entrei na primária já sabia fazer contas e já tinha aprendido a ler. Lembro-me do meu pai ficar espantado quando ao domingo de manhã, na cama, antes de ir à missa, ele lia a banda desenhada do Príncipe Valente e do Rei Artur. No 1º de janeiro, era o jornal da altura. Isto com 6 anos, uma coisa assim. Depois fui para o Liceu Dom Manuel II, no Porto, e no final do 7º ano, que hoje é o 11º, já questionávamos nos grupos trotskistas, no grupo da Topeira Vermelha, porque é que devíamos ir defender os interesses dos outros nas colónias, mas pensávamos em ir para a guerra, o que é que íamos lá fazer, mas logo a seguir, felizmente, rebentou o 25 de Abril. A Universidade do Porto fechou nesse ano, mas a Universidade de Aveiro já tinha sido criada antes do 25 de Abril com certos objetivos de um programa de progresso, a mando do Marcelo Caetano, que provavelmente teria os seus objetivos, na altura do professor Veiga Simão, que era Ministro da Educação antes do 25 de Abril, e que voltou a ser depois Ministro da Educação posteriormente no tempo do Mário Soares. Bem, a Universidade do Porto fechou nesse ano. Entretanto, fui fazer o serviço cívico, a que estava obrigado, mas o meu pai, antes do serviço cívico, pôs-me a trabalhar na Mecanotêxtil, que era uma empresa criada por bons homens bons, que fugiram da Catalunha durante a Guerra de Espanha. Por isso foram homens que fugiram do franquismo e que vieram para aqui fazer riqueza, pronto, e deram trabalho a muita gente ali do Porto. São Mamede em Festa, Senhora da Hora, toda essa gente, essa parte suburbana da cidade do Porto. Bem, entrei para a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e licenciei-me em Engenharia de Minas. Tive 2 mestres que marcaram o meu caminho académico. O professor Madureira e o engenheiro Rocha Gomes. Por acaso é estranho porque dizem que mais tarde eles não se estavam bem. Em certa medida eram antagónicos, mas foram eles que me criaram que me deram esta base. O primeiro deu-me ferramentas teóricas, cálculo, programação nos primeiros computadores. Comecei a programar em BASIC, em fita perforada, sem ecrãs, as saídas gráficas saíam em papel,
numa teletype, e tudo isto para poder abordar problemas de engenharia. E o segundo mostrou-me o caminho prático na prospecção geofísica. Fizemos campanhas de prospecção em Caminha e já nessa altura já estava aqui como assistente, continuávamos a ir, eu e o colega meu Luís Menezes, íamos para Caminha fazer prospecção. Isso em certa medida deu-nos alguma bagagem ao nível de nos mexermos no campo, os problemas de topografia, os problemas da aquisição, o calor, o frio, o cortar mato, todo um trabalho que é complementar do trabalho teórico e também não esquecendo do trabalho teórico dos métodos geofísicos que o professor, o engenheiro Rocha Gomes nos forneceu, mas é ao fim e ao cabo da fusão do conhecimento do professor Madureira e do professor Rocha Gomes que se cria aqui um quadro para a prospecção geofísica, mais para a prospecção. Bom, a prospecção estava ligada sem dúvida à geologia. E estes enigmas vêm de longe e colocam-se mas já vem de trás, já vem do tempo da minha primeira visita de campo a Lavadores, quando andava no Liceu Dom Manuel II. Estava numa turma experimental, e fizemos uma visita a Lavadores. Ainda no outro dia lá passei e lembrei-me dos problemas e fico aqui uma questão que sempre me andou na cabeça, como explicar os fenocristais que se encontravam dentro dos encravos do granito porfirado de Lavadores. Havia pórfiros que estavam dentro dos encravos, mas todo o granito de Lavadores está cheio de encravos e questionam-se: o que é que se formou primeiro? Isso é um enigma. A geologia em si é um enigma. E há afloramentos que nos põem a pensar. E é desses afloramentos que se faz toda a geologia, o conhecimento geológico. Não é? Pronto, nessa altura aprendi logo a lançar hipóteses e testá-las em seguida. Por isso não é só uma, são várias hipóteses. Tudo passa por lançar hipóteses e testá-las em seguida e ver qual delas é aquela que é mais válida. Bem, os enigmas da geologia, as ferramentas teóricas, a prática de prospecção levaram-me a percorrer este caminho, onde abandonei encruzilhadas do meu curso, como a Exploração de Minas. Abandonei, mas tive que lecionar aqui, a Exploração de Minas, e tratamento de minérios. Pronto. O curso de Engenharia de Minas, tinha haveria três vias: ou vai para a exploração, ou vai para o tratamento, ou então vai para a prospecção. Eu segui no caminho da prospecção, mas dei sempre aqui disciplinas ligadas, quando era necessário, de tratamento de minérios, de exploração de minas, e mesmo hoje ainda faço umas curtas caminhadas para não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Exato, sim. Ok? Bom, entrei em 1980 como assistente auxiliar na Universidade de Aveiro. Sou o funcionário mais antigo nesta casa. Passei a assistente com provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, orientada pelo professor Frederico Machado, que versava paredes magnéticas de lavas do Pico do Faial. Foi também um homem que me marcou no meu caminho dentro aqui da Universidade. Depois fiz a tese de doutoramento em polarização induzida, aí já dedicada na parte dos métodos elétricos, na prospecção geofísica. Foi orientada pelo professor Sérgio Matias, tinha acabado de chegar ao departamento com um doutoramento em línguas. Eu acho que resumi um bocado o meu percurso nesta fase. Não sei se estão elucidados. Sim, mas digam uma coisa, então, o professor sempre quis seguir esta área, na área das geociências? Como já disse, é desde os tempos do liceu que a física e a geologia me atraíram. Mas agora vou falar aqui no meu pai, que dizia que eu deveria ter ido para eletrotecnia,
correntes fracas. Chama-se eletrónica, não é? Na altura era das correntes fracas. E vou dizer-vos, quando escolhi o curso de Engenharia de Minas, fui inscrever-me assim, curso é que me vou inscrever? Vou para a eletrotecnia? O que é que vou para? Nunca foi a geologia pura e dura, porque tinha sempre aqui por trás a física, a matemática, havia aqui qualquer coisa de saber fazer. E pronto, e no Porto havia duas faculdades, havia a Faculdade de Engenharia e havia a Faculdade de Ciências, coisa que não existe nesta universidade. Mas pronto, existem departamentos e por um lado até é bom porque consegue haver maior intercâmbio entre departamentos e esta coisa das ciências e da engenharia fica esquecida para outras coisas. Não se esquece com certeza quando tem que eleger o Conselho Geral, não é? Porque aí nós somos do lado das ciências, chamamos Geociências. E até já nem temos um curso de Engenharia Geológica como licenciatura. Sim, temos um mestrado em Engenharia Geológica. Por isso, somos uma coisa que é ciências para uns, engenharia também, mas que qualquer dia, perdendo as valências dos engenheiros que estão para se ir embora, não é? A coisa pode ficar para fazer o que sabem melhor. Exato. E pronto. Mas pronto. Eu estava a falar quando escolhi o curso, não é? Porque tive atenção o programa. Depois tinha as valências de Geologia, Eletrotecnia, Física e as Matemáticas. Onde eu me lembro que existia uma cadeira que se chamava Equações Diferenciais Integrais, que vinham lá para o quarto ou quinto ano, lá nos últimos anos, já não me lembro se era no quarto, se era no quinto ano. Mas também tinha transformadas de Fourier, que eu sabia lá o que era na altura transformadas de Fourier, geoestatística, mas fiquei sempre, isto dava-me tempo para ultrapassar as dificuldades que eu tinha na matemática, causadas pela castração que me fizeram no liceu. Sim, eu tinha um professor que no primeiro era por trimestres e éramos avaliados de 0 a 20. Ele no primeiro trimestre dava 4, a metade da turma e a turma ia-se embora e acabou. Por isso eu fui sempre andei ali nos 10, nos 11, não sei o quê, pronto. Por isso era uma coisa... Mas pronto, eu lá me safava. Quando entrei para o liceu tinha boas notas na matemática, mas aquilo era álgebra e era fazer contas de somar, subtrair, fazer contas de cabeça, não sei o quê, isso não tinha muitos problemas, frações e não sei o quê, mas depois, ali quando começou a doer, com as primitivas e não sei o quê, coisa... Pois, já eu não tinha... Ninguém tem nessa altura grande nível de abstração, não é? Mas foi o Madureira, foi o professor Madureira que me tirou esses medos. Esses medos porque, em certa medida, no curso nós abordávamos, porque começámos por programar, abordávamos o cálculo numérico primeiro, antes da análise. Por isso, nós já integrávamos numericamente e só depois é que fomos ver os integrais e aquelas coisas, aquele simbolismo todo, já lá para os últimos anos, não é? Por isso houve aqui uma imersão neste curso que para mim foi proveitosa, porque já fazíamos equações diferenciais com deltas. E só depois é que metemos os Ds e os Ds torcidos e aquelas coisas todas mais à frente. Por isso a gente via a utilização das coisas, por isso. Ele tirou os medos. E prossigo sempre com esta opinião que é matemática só entra na cabeça se servir para alguma coisa. E só é inteligível depois de se atingir a maturidade capaz de desenvolver a abstração necessária para se poder entrar nesse mundo belo que é capaz de descrever os fenómenos através dos símbolos. Pronto. O simbolismo da matemática, a descrição, o saber ler uma expressão
que não é inteligível para todos, não é? Tem uma certa beleza, representa a realidade, representa o universo, representa uma série de processos, que conduzem a nossa vida, não é? E devo isso ao professor Madureira, que me tirou esses pregos, que fez esse trabalho, a mim e a outros colegas, com certeza. E, eu acho que, não sei se respondi, se sempre quis seguir esta área, pronto, digamos, esta área é a geofísica, a física, a matemática, a geologia, tudo uma fusão, é, digamos, é holístico, é uma fusão, e sinto-me bem, pronto. Passando então um bocadinho mais à sua vida profissional, o professor passou a ser professor associado à Universidade de Aveiro em 2013. Quais foram as principais mudanças que este título lhe trouxe? Bom, eu vou responder curtidor. Passei a receber mais e garantimos um emprego estável. Isso não foi coisa boa, de passar por esta fase da competição, onde me foi destinado a lutar como um irmão de escola para não ficar marginalizado. Foi aquilo que eu senti, que poderia ser marginalizado, mas tive que lutar com um colega. Senti-me assim como um gladiador a lutar na arena, num espetáculo, sob os olhares dos superiores. Deixem lá isso. Outros passaram, e outros obstáculos muito maiores, sem precisar de sujeitarem estas lutas de gladiadores. Passaram sozinhos, se engraram o seu caminho sem oposição. Temos disso, temos de tudo. Pois. O reconhecimento das minhas capacidades não passa por ostentar títulos, e por isso a minha carreira académica ficou logo em professor associado. Chegou-me essa luta fraternal, disse sobre essa questão. O professor também é membro da equipa de investigação do GeoBiotech, mais especificamente no grupo de investigação 3G, que é Geociências, Geotecnologias e Engenharias. Quais foram os principais trabalhos que o professor ajudou a desenvolver neste projeto? Bem, é uma questão com piada, porque passa um bocado na história e o atual. O grupo 3G não é um grupo, nunca foi o grupo 3G, o grupo 3G apareceu resultando de fusões e desmais de outros grupos. Até a própria investigação já foi uma coisa que me apanhou a meio da carreira, porque não havia unidades de investigação, não havia centros, todas as verbas eram distribuídas para a educação. A partir de uma certa altura passaram a distribuir o bolo para a educação e para a investigação, e depois só havia bolo da investigação para aqueles que estivessem associados aos centros e às unidades de investigação, e pronto, e houve aqui assim uma série de coisas, mas eu vou-me referir claramente à pergunta que me colocou sobre o grupo 3G. Bem, eu no grupo 3G estou sempre fora para trabalhar com outros grupos, e também estou dentro quando me chamam para colaborar. Olha, eu sempre pensei que o 3G seria geologia, geotecnia e geofísica. Afinal, é geociências, geotecnologia e geoengenharia. Eu peço desculpa da minha ignorância, mas pronto, eu entrei no grupo porque as divisões internas assim o ditaram. Enquanto outros entraram e eu saíram, eu não engrossei fileiras. Mantive a obrigação de estar ligado a uma unidade de investigação e por aqui fiquei. O meu negócio principal é geofísica aplicada, onde trabalhei com vários métodos elétricos, sísmicos, magnéticos e gravimétricos. Em tempos, pronto, eu estou a falar nisto para introduzir a questão ligada à pergunta que me fez, relacionada com o 3G, não é? Bom, em tempos, nas provas de passagem a assistente, trabalhei em modelos térmicos de escoadas e nos últimos 5 anos pensei em orientar um tema. Faltava-me, em certa medida, trabalhar o problema do calor. É um problema geofísico também. E
faltava trabalhar com profundidade. E o facto de discutirmos as questões do desenvolvimento sustentável, arranjei aqui uma solução para trabalhar o armazenamento de energia em rocha. Armazenamento de energia em rocha, sempre com a ideia que pronto, era possível que existissem rochas que tivessem maior capacidade de armazenar calor que depois pudesse ser extraído. E, é óbvio, sou engenheiro de minas, conheço algumas minas e temos a mina de ferro de Moncorvo, que poderia ser uma solução. E aí embredei nesse projeto. Pronto. É sem dúvida um trabalho a destacar ao nível das propriedades térmicas dos materiais. Considero que integra com plenitude no grupo 3G, porque a minha participação não é como independente e agrega outros elementos do grupo, nomeadamente o professor Fernando Rocha. Pronto, digamos, aqui sim digo, ok, eu estou lá no 3G como fazendo parte de um grupo, eu e o professor Fernando Rocha. Por acaso eu também me chamo Fernando Rocha, de Almeida, e ele é Tavares Rocha, pronto. Mas pronto, confusões que vêm de longa data entre os dois nomes, pronto, mas que acho que já mais ninguém se engana quem é um e quem é outro. Aliás, já tinha orientado um doutoramento na mesma temática, visando propriedades térmicas das areias de Porto Santo, este na altura com o professor Celso Gomes. Bem, continua a ser uma área que se enquadra na geofísica aplicada, neste caso aos materiais, e está dentro do 3G. Talvez seja uma coisa dos últimos 5 anos, como tenho trabalhado com a Andreia, e pronto, e também eu sei que é preciso publicar agora, e como é um trabalho com interesse, a gente até tem publicado umas coisas. A Andreia tem feito aí umas publicações, nomeadamente fizemos um protocolo, estabelecemos pontos com a mecânica, com o professor Fernando Neto da mecânica, trabalha em transferência de calor, em termodinâmica, pronto. Isto é um trabalho de engenharia onde se fez modulação numérica, se trabalhou em MATLAB, se fez medidas experimentais e simulação. Pronto. É um trabalho que eu acho que não deixa ficar mal o grupo. Bom, ainda a prospeção geofísica, a geofísica aplicada à prospeção, porque aqui esta coisa, prospeção geofísica, geofísica aplicada, isso é, ao cabo é uma coisa muito semelhante, não é? Sim, pronto. Mas na prospeção geofísica, que é a geofísica aplicada à prospeção, que eu enquadro a maioria dos meus projetos. Abrangem diversas áreas, geotecnia, hidrogeologia, ambiente forense e arqueologia. E isto enquadra-se no 3G como independente, digamos, colaboro com outras pessoas, mas continuo a fazer parte do grupo. Exato. E aberto a colaborar dentro do grupo, com certeza. E acho que explica um bocado a minha integração no grupo. Integração como independente, integração no grupo, a par de outros colegas dentro do 3G. E estou satisfeito. Pronto. Ok. Chegamos então à parte onde os alunos do Departamento de Geociências podem fazer as suas perguntas através das nossas redes sociais. Hoje apenas temos uma pergunta, mas não é de menos importância. Ao longo da sua carreira, o professor realizou diversos projetos de investigação e de divulgação científica. Qual foi aquele que mais o marcou? Isto aqui é difícil porque a resposta há um projeto global, há um projeto mãe e depois há os outros projetos. O projeto global, o projeto mãe, foi criar mercado para poder ser ocupado pelas empresas geofísicas. Na altura era muito difícil termos, a geofísica estava na mão do antigo Serviço de Fomento Mineiro, não havia empresas, começámos a trabalhar, a fazer pequenas coisas para a arqueologia, porque a dimensão espacial é pequena e não tem grandes encargos, por isso foi criar mercado e tentar que pedissem trabalhos.
E sempre com o fito de, mais tarde, poderem sair daqui alunos empreendedores que fizessem empresas e que dessas empresas vingassem na vida e que isto é tudo uma bola de neve e que dessem emprego a outros alunos que saíssem daqui. Pronto, esse é o projeto Mãe, é o projeto global, é o meu projeto global que fui criando ao longo do tempo. É óbvio que quando comecei a fazer trabalhos também ganhei alguma, fui aprendendo, fui-me ligando ao exterior, não fiquei o académico, não fiquei cá dentro como o académico, passei a ser aquele que fazia coisas e que atingia objetivos e pronto, e fui dando o nome ao departamento, foi isso, ao fim e ao cabo, o projeto global, o projeto Mãe. Bem, e pronto, e nunca seria a universidade a passar a fazer esses projetos. Há certas universidades que arranjam muito dinheiro para equipamentos, concorrem com as empresas, até com as empresas que foram formadas, mas não. A universidade não podia formar e roubar os trabalhos aos alunos, empreendedores. É a mesma coisa que matar os filhos à nascença. É por isso que comecei a fazer dezenas de projetos de baixo custo, com o apoio do professor Severo, da UNAB, para a prospecção arqueológica, para a geotecnia. Em seguida apareceram parques de estacionamento, onde envolviam arqueólogos, arquitetos, engenheiros civis. Pronto, eu destaco aqui intervenções nos acidentes no metro do Porto. E depois aqui, mais ou menos nesta altura, começaram a aparecer, a surgir, a emergir empresas, nomeadamente a Geocervejo, o Helder Tareco, que me convidou para participar no projeto da MEDI, aquela miúda que desapareceu lá embaixo no Algarve. Pronto, e depois apareceram outras empresas, a Geosonda, a Geotect, a Geoavis, pronto, são uma série delas, geos, todas têm um geo atrás, pronto. E depois passei a colaborar como... Cheguei, não posso estar a fazer trabalhos aqui a competir com as empresas lá fora, não é? Por isso, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer de consultor, não é? Então, e aí também cheguei à idade pronto, agora eu vou fazer consultoria, e é isso que eu faço, pronto, faço consultoria e tenho integrado alguns projetos. Olha, por exemplo, um projeto recente foi uma queda de árvore na Madeira, uma árvore que caiu e que matou não sei quantas pessoas lá no Alto da Serra. Pronto, e vou colaborando quando me pedem, e pronto, muitas vezes até pro bono, porque tenho o direito de o fazer pro bono, porque a universidade deve fazer fundamentalmente formação. A universidade está aqui para formar alunos, não está aqui para trabalhar para o exterior, para roubar o trabalho aos alunos. Por isso, isto é a minha perspectiva. Pronto, isso é... Eu respondi àqueles que me marcaram. Eu sei que... Pronto, eu poderia enumerar uma série de projetos, mas pronto, ficamos por aqui. Não sei se respondi àquilo que... Acho que respondeu. Responde o que entender. Não, acho que respondeu. Acho que respondi àquilo que... Mas, então, o professor já está a chegar ao fim da sua carreira. Acha que conseguiu atingir todos os objetivos que tinha quando era mais novo? Ou acha que ainda falta fazer... É vocês dizer da carreira académica. Sim. Pronto, pode ser a carreira académica e a carreira de vida. Pronto, eu acho que a carreira, no geral, a vida e a academia... Sim. Bom, mas vamos desconstruir. Vamos começar pela carreira académica, se calhar é melhor. Pronto, e é assim. Chama-se Geocaminhos, não é? Exato. Eu vou aqui citar uma frase que é mais conhecida, o caminho faz-se caminhando.
E na vida está sempre a surgir mudanças e os objetivos vão surgindo. Por isso dizer, que eu tinha um objetivo inicial, vou tendo objetivos. Não é? Ao longo da vida, ao longo da academia, vão-se criando objetivos. Formulei muitos objetivos ao longo do caminho, sempre com muitas encruzilhadas que me ficaram colocadas nesse caminho. Eu vou para ali, não vou para ali, vou para ali. Pronto, e tudo isto faz parte da nossa vida. O caminho é assim, mete-se obstáculos, encruzilhadas e atingir muitas vezes objetivos de outros, a que fui obrigado, outros que me impuseram objetivos, tens que fazer aquilo. Eu lá fui fazendo, fui obrigado, lá fiz. Mas sou professor porque a Providência assim o quis. E para quê? Para poder ter um salário, viver com dignidade e ter capacidade financeira para não viver à custa de outros. É por isso que esse talvez seja, em certa medida, poder viver com dignidade, não depender de ninguém. Também não tenho muita gente que me pudesse financiar. Como tal, nessa altura fui mesmo obrigado a trabalhar. Sobre os objetivos de vida e académicos, pronto, isso... Eu tenho que dizer, mas eu tenho um desprezo por ditadores. Por isso nunca gostei de ser mandado, nem de mandar. E muito menos ser mandado a mandar. Em tempos de democracia direta, fui eleito por pares para dirigir. Fiz o meu papel na Faculdade de Engenharia, fiz o meu papel aqui no departamento, desde que fui eleito diretamente pelos meus pares. Mas nesta altura de democracia representativa, nunca me candidatei a nenhum cargo. Nunca foi um objetivo ter um cargo. Sou mais de ouvir, de aconselhar, de orientar. E na minha vida académica sempre cumpri o meu papel de acordo com a minha consciência, sem ser obrigado a mandar nos outros. Podem chamar-me utópico. Sim, nessa perspectiva eu sou um anarquista. O que falta fazer? Continuar a estudar e ensinar de acordo com as minhas regras. E usar o meu tempo e o espaço para fruir da beleza da vida sem algemas. Isto é, libertar-me do contrato que tenho com o Estado para deixar de estar obrigado às cenas ridículas e papeladas inúteis da burocracia e rituais que fazem certas criaturas inchar de vaidades. Eu fico por aqui. Professora, temos uma última pergunta para si. Se pudesse deixar algum comentário aos alunos que estão a começar o seu caminho na geologia, qual seria? Bem, isto é uma questão, também uma questão, é uma resposta filosófica, porque o caminho vocês já sabem que vão ter que o traçar e que vão encontrar encruzilhadas e vão ter que optar por aqui ou por ali, não sei o quê, e quem sou eu aqui para dizer vamos lá para a geofísica, que é uma coisa muito boa e tal, ou não, vamos para a geoquímica, que vai dar dinheiro, ou olha, já tecnia e tal, não, vai estudar petrologia, vai estudar petrografia, faça geoquímica dos solos, faça não sei o quê, faça não sei o que mais, pronto. Não é bem isso que eu queria, não é por aí. Eu gostaria de vos dizer que é fundamental questionar as verdades dos outros com prudência e temperança. Isto foi coisa que me faltou muitas vezes. Mas é natural em certas idades, onde a rebeldia e as paixões transformam o mundo. É isso sim que torna o mundo justo e perfeito, são essas mudanças, porque se formos sempre iguais, ficaremos sempre na mesma. Para isso é preciso ser humilde e estudar toda a vida até o mais ínfimo pormenor para saber qual a razão das coisas. Vocês, os alunos, vão sair da vida académica pensando que sabem tudo e só depois de concluírem que nada sabem vão refletir e concluir que
que sabem umas coisas sobre algo. Depois de atingirem essa fase do conhecimento, é que começam a estudar. Por isso, enquanto cá andam, o primeiro, aprendam a estudar. Porque vão ter que estudar toda a vida, se assim for do vosso agrado. Está bem, chegamos então ao fim do nosso podcast. Professor, agradecemos imenso a sua presença aqui hoje. Foi um prazer ter estado consigo e conversar um bocadinho, descobrir o seu percurso. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, porque fez-me também fazer refletir em todo o meu caminho, que vai continuar, com certeza. E estarei sempre à vossa disposição para aquilo que precisarem. Exato, esperemos poder independentemente de todo o processo e da minha independência, de ter atingido a minha independência daqui a um ano. Bom, e para finalizar, só gostava de dizer e desejar-vos, da mesmo modo que quem faz o caminho de Santiago passa uns para os outros e deseja, dar o voto de bom caminho. Mais uma vez, obrigado, professor, e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido a mais um episódio do nosso podcast Geocaminhos, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Geologia. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para estar sempre a par dos nossos futuros projetos. Não percam igualmente o próximo episódio no dia 10 de setembro com o professor José Francisco dos Santos.